Olá, meu nome é Milene Lopes dos Santos, eu sou graduanda em Zootecnia pela Universidade Federal de Pelotas e colaboradora e bolsista de iniciação científica pelo NUPEC, e vou apresentar o trabalho titulado Determinação do índice de temperatura e umidade que altera a temperatura interna de bovinos da raça Nelore, com orientação do professor Francisco Delpino. Então, a criação de bovinos em regiões tropicais apresenta alguns desafios em relação às condições climáticas presentes, com alta temperatura e baixa umidade, mas como os bovinos são homeotérmicos, normalmente eles conseguem fazer com que a temperatura interna se mantenha constante, utilizando formas de troca de calor com o meio. Todavia, quando o ambiente não fornece essas condições para isso e essas trocas não são efetivas, a temperatura interna aumenta, e com isso os animais entram em estresse térmico. Assim, uma série de efeitos negativos acontece, como diminuição da ingestão da matéria seca, da produção de leite e carne e também da fertilidade. Para avaliação do estresse térmico, o índice mais utilizado é o ITU, por ser de fácil mensuração e por representar a capacidade de evaporação, que é a principal forma de perda de calor utilizada pelos bovinos. Além disso, ele nos dá a resposta animal em ambientes diferentes e classifica o estresse térmico em leve, moderado e alto, que vai variar de acordo com a raça ou espécie. Então, o que a gente pensou quando a gente fez esse trabalho? A gente viu que na literatura existem alguns estudos que falam com a faixa de ITU e temperatura ideal para bovinos. Entretanto, a gente queria saber qual ponto ideal de ITU começa a afetar a temperatura interna dos animais e eles então começam a desenvolver o estresse térmico. E foi exatamente esse o nosso objetivo. Nosso estudo foi realizado em uma fazenda comercial em São Domingos de Almeida, no Pará, entre novembro e abril de 2020. Nós utilizamos 361 fêmeas Nelores lactantes, multíparas com cria ao pé e 35 dias pós-parto, que seriam submetidas a um protocolo de ETF. Essas fêmeas estavam divididas em 4 piquetes e nós chamamos cada piquete de momento porque foram levadas para serem inseminados em momentos diferentes, e todos eles eram sistema extensivo. Aqui eu trouxe algumas fotos para mostrar a diferença entre os piquetes. Para avaliação da temperatura ambiente e umidade relativa, nós utilizamos um termohigrômetro que nos dava dados a cada 30 minutos. Nós pegamos esses dados e colocamos nessa fórmula para cálculo de ITU. Bom, a temperatura interna dos animais foi aferida através de amostragem em cada momento, utilizando um termômetro acoplado a um dispositivo intravaginal utilizado na IATF, que foi aprovado pelo Comitê de Ética, e nossos dados, pegamos dados de a cada 30 minutos e deixamos esse termômetro por 8 dias. A temperatura interna dos animais que consideramos em estresse térmico foi quando estava superior a 39,2, e nós pegamos apenas os dados diurno porque correspondiam ao período de maior desafio para os animais. Nós utilizamos a metodologia da curva ROC porque ela nos permite avaliar a capacidade de discriminação da ITU. Falando rapidamente dos termos que ela utiliza, a sensibilidade se refere aos verdadeiros positivos, ou seja, a quantidade de animais estressados em relação ao inconforto térmico. A especificidade nos dá os verdadeiros negativos, ou seja, a quantidade de animais em conforto térmico em relação aos estressados. E a área sobre a curva, ou AUC, nos dá a qualidade da curva, onde quanto mais perto de 1, melhor vai ser a nossa curva. Aqui eu trouxe como resultado nossas curvas ROC dos 4 momentos. Nós observamos que ITU acima de 77 foi suficiente para aumentar a temperatura interna dos animais. No geral, nossas curvas tiveram uma sensibilidade superior a 72 e uma especificidade em 3 dos 4 momentos superior a 72, o que nos indica que esse ponto de ITU é suficiente para aumentar a temperatura interna dos animais e que os animais classificados nas curvas em estresse térmico ou em conforto térmico têm grande probabilidade de realmente estar em conforto ou estresse térmico. No momento 3, a gente não teve uma especificidade tão alta. A gente acredita que isso se deve pelas condições próprias do ambiente, como por exemplo o sombreamento, que facilita ou dificulta a perda de calor. Por isso não teve uma ITU tão semelhante quanto a dos outros. Mas no geral a nossa UC foi superior a 0,7 e tivemos todas curvas significativas que nos mostram que foram boas. Bom, então com esse estudo a gente viu que realmente os zebuínos têm maior tolerância a ITUs maiores em relação aos taurinos, uma vez que eles são adaptados a climas quentes e possuem uma série de adaptações fisiológicas e comportamentais que lhes permite perda de calor com mais facilidade com o meio, em relação aos taurinos, que são adaptados a climas mais frios e suportam temperaturas bem menores. De acordo com a literatura, para ter uma ideia, ITUs acima de 73 já diminui a fertilidade em animais taurinos. Bom, com conclusão, ITUs acima de 77 no nosso estudo demonstrou ser capaz de interferir na temperatura interna de vacas Nelores lactantes. Entretanto, as variações de ITU que encontramos indicam que outras características ambientais também têm influência na manutenção da temperatura corporal, como, por exemplo, o sombreamento, chuva. Então, nossos agradecimentos vai à empresa de Seu por ter patrocinado o nosso experimento, ao CNPq pela minha bolsa e à Semana Integrada pelo evento. Obrigada.